Olá pessoal, tudo bem? Queremos desejar a todos aí a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos num momento muito especial, estamos aqui muito felizes por ter a presença de vocês nos acompanhando pelas redes sociais, pelas diversas plataformas digitais. Quero dizer a todos que é um momento muito marcante em nossas vidas, porque estamos aqui nessa noite tanto para trazer uma temática muito relevante, importante para os nossos dias, que é a relação dessa pandemia com aquilo que a Escritura, que a Bíblia Sagrada nos apresenta sobre a temática da escatologia, mas também porque nós queremos apresentar para vocês de primeira mão um projeto que com certeza nasceu do coração de Deus e que Ele colocou também em nossos corações e que nós jamais poderíamos guardar esse projeto somente para nós, que é a TEC. Então, nesse momento, eu gostaria que você prestasse atenção, porque nós vamos ter muitas pessoas importantes, especiais, e desse momento nós já vamos convidar uma dessas primeiras pessoas, que é o pastor evangelista Júnior, que vai estar aí falando um pouco para nós sobre esse grande projeto. Com você, pastor Júnior. A graça e a paz, pastor Rômulo, e a graça e a paz para todos que estão aí acompanhando a nossa live. E como já foi falado pelo pastor Rômulo, nós estamos agora iniciando um grande projeto. Como ele falou, a ATEC, que é a Associação de Teólogos Evangélicos Conservadores. A ATEC, portanto, ela é uma união de tanto de instituições que pregam as doutrinas ortodoxas, como também de teólogos que defendem as doutrinas clássicas da fé cristã. A ATEC é uma associação sem fins lucrativos e ela visa isso, preparar ministerialmente, espiritualmente e também academicamente os seus associados. Como também ela tem diversos projetos, diversas formas de tentar auxiliar aqueles que fizerem parte das suas fileiras. Portanto, já é o nosso convite, você que está nos ouvindo, a vir participar conosco da ATEC. A ATEC é para isso. Teremos revistas acadêmicas, teremos vídeos, teremos podcasts, teremos lives como essas, entrevistas. Nosso objetivo é que o nosso cristão ele seja cada vez mais preparado e conheça melhor as doutrinas clássicas da fé cristã. Como já falamos, as nossas doutrinas clássicas pregam o quê? A inerrância das Escrituras, pregam a nossa defesa da historicidade dos personagens bíblicos, principalmente da nossa pessoa do Senhor Jesus Cristo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele veio em carne, ele morreu, ressuscitou, da salvação pela graça, da regeneração, do retorno real do nosso Cristo, do retorno pessoal dele. Bem, é isso que a TEC defende. E nós aqui, como fazemos parte da diretoria, queremos convidar você, venha participar da ATEC. E quero passar também para os outros membros da diretoria aqui, que estarão falando para você. O pastor Pérez. Agora, pastor Pérez, fale mais sobre a ATEC para os nossos ouvintes. Boa noite, é uma satisfação também poder estar junto aqui, participando dessa live, que é o pontapé inicial da Associação de Teólogos Evangélicos Conservadores. Eu sou diretor do Seminário Evangélico da Igreja de Deus e quero especialmente cumprimentar aos alunos do CEID, aos pastores, obreiros e evangelistas da Igreja de Deus. E também faço um convite para você se inscrever no canal da ATEC e nos seguir nos canais, no Instagram e no Facebook. Será uma excelente oportunidade para estar divulgando a teologia conservadora, a teologia cristã, como bem pontuada pelo pastor Júnior, e será uma oportunidade para todos nós nos fortalecermos na fé e crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo os abençoe, e eu passo a palavra aí ao pastor Ney Wagner para estar dando sequência à nossa live.
Obrigado, pastor Pérez. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que nos assistem, que estão conosco nesta live. Sem dúvida alguma, esta associação é uma oportunidade para que todos nós que cremos nas doutrinas clássicas da fé cristã estejamos unidos e imbuídos em proclamar o Evangelho da graça de Deus e a teologia que emana das Escrituras Sagradas e que glorificam, exaltam a pessoa de nosso bendito Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estas instituições unidas e estes personagens unidos, queremos atingir esse objetivo, de contar também com você para estar conosco nesse projeto sem fins lucrativos, mas que visa a glória do Senhor Jesus e a edificação do corpo de Cristo. Sejam bem-vindos ao diálogo. Boa noite, eu me chamo Natanael Tuccini, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica em Caucaia e faço parte da diretoria da TEC, que é um projeto antigo, mas que começou agora a dar os seus passos e passos largos através dessa live. Nós percebemos que há um movimento, uma força da teologia liberal querendo invadir as nossas igrejas, instituições de ensino, e nós entendemos que era responsabilidade, nossa responsabilidade com o reino de Deus, com a Igreja de Cristo, em defender as doutrinas centrais da fé cristã. Também sirvo como coordenador na Faculdade do Maciço de Baturité, onde nós temos o nosso curso de Teologia e mais 10 cursos, todos ou autorizados ou reconhecidos pelo MEC, e nós da FMB, para nós é uma alegria, uma satisfação poder dividir esse momento com outras instituições de ensino sérias aqui do nosso estado, como o STPC, o CEID e o CETADEM. Nós somos gratos a Deus por essa oportunidade. Agradecemos a você que está assistindo a nossa live, agradecemos a você que se dedicou, que separou esse momento para participar conosco. Eu volto a palavra agora para o pastor Rômulo, que vai conduzir esse momento de debate. Boa noite, pastor Rômulo. Que bênção, pessoal. Nós vimos aí a presença aí do nosso quadro de diretores, com o pastor Júnior, pastor Pérez, pastor Ney Wagner, pastor Natanael. Esses 4 aí que estão à frente da nossa associação, da ATEC. E aí, dentro desse projeto da ATEC, nós estamos aí dando o início, fazendo esse primeiro momento, essa live, onde nós estamos aí com essa proposta de discutirmos, à luz da Bíblia Sagrada, essa relação com o momento que nós estamos enfrentando. E para que nós possamos conhecer um pouco do momento atual, é importantíssimo nós recorrermos para a história, para o nosso passado, para conhecer um pouco desse movimento histórico da pandemia. E aí nós queremos convidar o nosso especialista na área. Estamos com o nosso querido aí professor Hermano Campos, que é professor tanto da área da teologia, como é o mestre aí na história. E nós gostaríamos, professor Hermano, que nesse momento o senhor falasse um pouco para nós sobre a relação entre a pandemia e a história. O que é que você tem a nos falar sobre essa questão histórica? Por favor, professor. Muito bem, boa noite para todos e para todas que estão acompanhando o nosso encontro aqui nessa live.
através da Associação dos Teólogos Evangélicos Conservadores do Ceará. Queremos dar as boas-vindas, dar uma muito boa noite para você. E, de fato, a nossa reunião virtual ela está estruturada de modo a trazer um retrospecto histórico sobre a relação entre epidemia e escatologia. E, de fato, quando as diferentes sociedades, ao longo da história, elas se deparam com as epidemias, com as doenças, com as pestes e outros problemas mais, catástrofes naturais também poderiam ser assim incluídas, a gente observa que há, de fato, uma busca de sentido para aqueles acontecimentos. Existe uma ideia de se tentar entender a causa daquela epidemia, ou daquela erupção vulcânica, ou daquela tsunami, ou daquela doença altamente contagiosa. Então, de fato, por muitos séculos e por milênios, e até hoje, inclusive, e esse é o motivo do nosso encontro hoje, a humanidade ela sempre buscou explicações para isso. E é muito interessante porque as ditas explicações científicas, as ditas explicações de causas e fenômenos a partir daquilo que nós podemos ver palpavelmente, que podemos analisar, que podemos mensurar, é algo muito recente. É talvez algo aí da segunda metade do século XVIII para cá. Eu acredito que chega mais ou menos aí durante o período da Revolução Industrial, em que houve um grande surto de varíola no Reino Unido e que alguns cientistas se empenharam em realmente trazer uma explicação mais lógico-racional para aquele fenômeno epidemiológico. Inclusive, o médico Edward Jenner foi justamente o que conseguiu criar a primeira vacina, observando um fenômeno simples. Ele observou que as crianças que elas se infectavam com a varíola da vaca, chamada pústula da vaca, em inglês cowpox, elas tinham muito menos incidência de contrair a smallpox, que era a varíola humana. A varíola é uma doença assemelhada à catapora, porém muito pior, numa intensidade muito mais grave, e que, de fato, ele foi juntando esses fenômenos e observando, analisando, e ao longo de vários anos de estudo, ele chegou à conclusão de que a varíola é transmitida pela vaca e que a vacina é a maneira de contornar essa enfermidade. Mas nós estamos falando de 1760, de 1770. Na verdade, por milhares de anos, como eu disse antes, os seres humanos eles sempre buscaram explicações que fossem além das causas imediatas, que fossem além do contexto imediato. E aqui nós vamos colocar 3 momentos, aliás, 2, por conta do tempo, não sermos até demasiadamente cansativos, pesados a você que está nos ouvindo nas diversas plataformas. Então, eu sou o professor Hermano Campos, sou evangelista da Assembleia de Deus Montes, sirvo a essa igreja junto com o nosso pastor João Evangelista Vieira Júnior. E a gente, pessoal, vai observar que o primeiro momento que a gente pode colocar em que a igreja cristã, e aí já restringindo para a nossa interpretação religiosa cristã, o primeiro momento em que a igreja cristã se depara com a grande epidemia, eu acredito que a maioria de vocês conhece, o chamado período da Grande Peste Negra, que assolou todo o mundo entre as décadas de 1330 e 1350. Na verdade, a peste negra ela não é originária da Europa, a peste negra era originária do Império Mongol, que estava ocupando a China naquele período da história, e que, por conta da integração gerada pelo Império Mongol, criado por Gengis Khan, expandido pelos seus descendentes, o Ogodai Khan, o Kublai Khan, eles criaram uma vastíssima rede comercial. E que essa rede comercial ela se estendia de Cambiulá, que é a atual Pequim, na China, até a Polônia, na Europa. Essa rota gigantesca, chamada genericamente de Rota da Seda, ela, de fato, potencializou a expansão dessa epidemia.
ela potencializou a expansão desse agente infeccioso, que na época ninguém sabia o que era, foi descobrir só no século XVII a real causa da peste negra, que é justamente um bacilo, uma bactéria no formatozinho de bastão, daí chamado bacilo, e que essa bactéria ela estava no estômago de pulgas que chupavam o sangue de ratos contaminados e transmitiam para outros ratos. Mas os ratos não adquiriam sintomas da peste negra. Mas quando essas pulgas picavam os humanos, e aí sim esses sintomas se manifestavam, geralmente começavam com a febre muito intensa, chegando até 43 graus, dando convulsões em muitos casos. Essa peste mais adiante, ela também acaba gerando diversas pústulas pelo corpo, diversas feridas, e elas tinham um pus negro que dava um aspecto horrendo às pessoas que adoeciam dessa praga. E, de fato, a grande maioria dos que adoeciam eram abandonados pela sua família, eram abandonados pelos entes queridos. Os cronistas da Idade Média falam, pais abandonam filhos, maridos abandonam esposas, amigos abandonam amigos, porque, de fato, quando essas manchas pretas tomavam, a pessoa realmente ficava com a pele preta devido a essas pústulas, finalmente, então, era chegada a hora, não havia mais o que fazer. Então, de fato, essa doença terrível, com alto potencial de infecção, geralmente uma pessoa que adquiria peste negra chegava a transmitir para outras 10, enquanto no atual coronavírus, nos locais com maior incidência, uma pessoa transmite para 3,5 outras pessoas. Então, de fato, a peste negra na Idade Média foi considerado assim uma desgraça em termos globais. Atingiu todo o grande Império Mongol, que foi o maior império de extensão territorial contínua jamais existente na história, chegou ao Oriente Médio, aos domínios árabes, e chegou à Europa por conta de mercadores genoveses e de outras cidades italianas, que faziam comércio no porto de Cafa, no Mar Negro. E ali os mongóis estavam invadindo o entreposto comercial de Cafa e começaram a jogar corpos de pessoas infectadas com a peste negra dentro da cidade. E com isso, alguns conseguiram fugir pelo porto já com a semente maldita da peste negra. Então você imagina a situação que era para essas pessoas viverem uma doença terrível dessa, e chegando à Europa, achando que estava escapando do vírus, foi instituído quarentenas, mas mesmo assim o vírus tinha um potencial de infecção tremendo, e ali se espalhou por toda a Europa ao longo de apenas 3 anos. Em 1347, estava na Itália, em 1351 já estava atingindo os rincões da Rússia. Então, de fato, essa epidemia ela assolou toda aquela sociedade. Estima-se que de 30% a 50% da população europeia da época morreu. Mas isso de forma geral. Houveram locais, como por exemplo a Polônia, que escapou praticamente imune da epidemia de peste negra. E outros locais que 80% da população morreu. E aí um dado muito curioso. Assim como hoje o coronavírus atingiu com muita força a Itália, a peste negra também na Idade Média atingiu com muita força a Itália. Porque a Itália, de fato, é uma porta de entrada no mar Mediterrâneo, e ali é um meio de entrada de vários povos, tanto os que vêm da África como os que vêm da Ásia. Então tem essa similitude. As grandes epidemias passam pela China e passam pela Itália também. Então, aí entra a pergunta, que é a que vai motivar a nossa live. Como os cristãos interpretaram isso? A grande maioria deles interpretou como um castigo de Deus. A grande maioria deles interpretou como a mão de Deus descendo sobre aquela sociedade que havia se entregado ao pecado, que havia se entregado à prostituição e mais. Alguns até acreditavam que ali era o sinal da vinda de Cristo, que Jesus estava para vir buscar a sua igreja devido àquela epidemia, que era o sinal claro. Até porque no Apocalipse, se você ler, eu acho que os outros debatedores vão trazer isso mais adiante, você vai observar uma coisa curiosa. Uma das pragas do Apocalipse fala que se faz uma chaga feia e dolorosa nas pessoas. E que, de fato, a peste negra era muito parecido com isso mesmo.
existia uma ferida feia e dolorosa que a peste negra causava. Então, os teólogos, os pregadores, os pastores não existiam na época, né? Mas os padres, os líderes da igreja, eles de fato tentaram de todas as maneiras possíveis, através da oração, do jejum, da consagração, evitar. E também, alguns deles procuraram, através de determinadas ideias religiosas, condenar certos grupos que estariam propiciando a peste, principalmente os judeus. Os judeus foram considerados alvos preferenciais de perseguição étnica, baseado naquela velha ideia de que os judeus mataram Jesus e que os judeus lá, diante do julgamento de Cristo, disseram: o sangue dele cai sobre nós e nossos filhos e tal. Então, por tudo isso, as pessoas passaram a interpretar que, de fato, existia, digamos assim, uma interpretação de que era cabível castigar determinados grupos na sociedade que seriam considerados os causadores da praga. Em Estrasburgo, pelo menos 8 a 10 mil judeus morreram em 1348. Então, de fato, sempre houve essa relação. As epidemias, elas são vistas como fenômenos escatológicos, são vistas como sinais do fim do mundo, como sinais de coisas que realmente haveriam de acontecer. E você imagina os pais de família que oravam a Deus, que pediam misericórdia para salvar seus entes queridos e os perdiam. E eles entendiam que, de fato, eles não tinham condições de interpretar aquilo como uma praga comum, mas era, de fato, uma ação do próprio Deus sobre aquelas pessoas. Então, a peste negra ela foi interpretada dessa maneira e ela ficou presente no imaginário europeu, está presente até hoje nas representações. Existem inúmeras pinturas de arte medieval sobre o triunfo da morte, sobre a morte sendo celebrada, a morte sendo considerada a grande vencedora do confronto com a humanidade. E que Deus, na verdade, não livrou aquela cristandade da epidemia, mas preservou alguns para poder contar a história depois. Então, de fato, a peste negra ela é considerada assim. Ela foi considerada na Idade Média e, de fato, historicamente, desde a história da civilização humana, nunca se tem ouvido falar de uma epidemia tão terrível como a peste negra medieval. Cortando da história, e entrando já no segundo momento, que foi a grande gripe espanhola. A gripe espanhola que ocorreu, teve seu início, na verdade, aí, em meados de 1917. Os primeiros focos foram identificados nos Estados Unidos, mas, na verdade, não sabemos exatamente onde foi o paciente zero, em que local foi, como também na epidemia atual, a gente não tem uma ideia exata de como surgiu essa epidemia, quem foi o paciente zero. A gente sabe que os primeiros registros foram na China, mas, de fato, os primeiros registros apontam para os Estados Unidos, e que muitas tropas americanas foram lutar. Nós temos que lembrar aí que em 1917 os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados contra a coalizão do Império Austro-Húngaro e do Império Alemão, e que, portanto, haveria de combater ao lado de franceses e ingleses. E por que o nome ficou gripe espanhola? Eu acho que muitos de vocês já devem ter pesquisado sobre isso. O nome é gripe espanhola não porque surgiu na Espanha, mas porque foi a Espanha o primeiro país a divulgar maciçamente essa epidemia. Os países beligerantes da Primeira Guerra Mundial, todos já estavam contaminados. A Alemanha estava, o Império Russo estava, a Inglaterra estava, a França estava também, os Estados Unidos também, mas a única nação que realmente divulgava isso era a Espanha. Daí criou-se esse nome, gripe espanhola, que nada mais era do que uma gripe, só que no sentido que levava uma febre muito alta e uma fraqueza extrema ao corpo. Ela teria aí um pouco de similitude com, inclusive, a malária. Assim, tinha sintomas de gripe, imagina assim, uma gripe braba, e alguns sintomas de malária, como cansaço extremo, fadiga extrema. Então, de fato, a gripe espanhola teve uma primeira onda, e isso pode ser um indicativo para nós hoje. Ela teve uma primeira onda, ela teve uma primeira leva de gente que morreu,
As autoridades não conseguiram lidar muito bem com essa situação, porque era uma situação relativamente nova. Veio a segunda onda no final de 1918 e essa foi devastadora. Estima-se que cerca de 20 milhões de pessoas no mundo morreram. Ou seja, morreu mais gente de gripe espanhola do que em toda a Primeira Guerra Mundial. E aí entra a questão. E os cristãos, como interpretaram isso? A igreja, claro, quando a gente fala igreja, nós estamos falando de uma maneira muito ampla, de uma maneira muito abrangente. Mas nós podemos dizer que tanto a Igreja Católica Romana, como a maioria das igrejas protestantes, não se apressaram tanto em decretar que a gripe espanhola era o sinal da ira de Deus e que era um sinal escatológico e que o fim do mundo estava próximo. Claro que, dentro do ponto de vista católico-romano, haviam já orientações papais para analisar as epidemias de um ponto de vista mais científico, de entender aquilo como um fenômeno natural e que deveria ser tratado à base de remédios, à base de políticas de isolamento. Já se pregava isolamento naquela época, em alguns contextos. Em outros contextos não era pregado o isolamento, e eu não estou aqui para tomar partida a favor ou contra, eu estou aqui para ouvir o que vocês têm a opinar sobre isso e os demais debatedores, mas, de fato, é a interpretação que se fazia. Já as igrejas evangélicas, algumas mais, digamos assim, algumas mais conectadas a esses eventos escatológicos, que já tinham ideias milenaristas muito estabelecidas, rapidamente identificaram ali como um sinal da vinda de Cristo e que as pessoas deveriam se preparar e que, de fato, deveria haver ali um cuidado espiritual da igreja, que era um castigo da mão de Deus sobre a vida daquelas pessoas. E aí entra agora a pergunta geradora. E hoje, como o coronavírus pode ser interpretado? Na Idade Média, praticamente todo mundo interpretou como um castigo, unicamente um castigo divino e que deveria ser resolvido com jejum, oração, procissão e peregrinação. A gripe espanhola, ela já foi tratada de maneira diversa pelos diferentes segmentos da igreja. Uns dizendo que era sinal, outros dizendo que era apenas um fenômeno natural. E essa epidemia atual? Então, vou deixar a leva aí para os próximos debatedores e desde já agradecemos a sua atenção. Professor Rômulo. Parabéns, professor Hermano, pela sua apresentação aí, um pouco da história, vimos aí um pouco da questão do passado. E agora nós vamos dar um salto do passado para o futuro. Vimos aí um pouco a questão histórica, professor Hermano. Agora queríamos aproveitar aqui, professor, pastor, teólogo, pastor Washington, onde ele vai apresentar aí para a gente um pouco, pastor Washington, sobre as interpretações escatológicas, né? Principalmente essas linhas que nós consideramos ortodoxas, conservadoras, bíblicas. Então, como é, pastor Washington, que hoje nós podemos, à luz da teologia, e a gente sabe que quando nós falamos de escatologia, o assunto é amplo, é complexo, é diverso, mas nós gostaríamos que o senhor aí pudesse resumir, sintetizar, pelo menos as principais interpretações sobre esse momentozinho. Pergunta fácil, só um grande especialista na área como o senhor pode conseguir nos dar uma resposta. Vai, pastor. Vamos lá, graça e paz a todo mundo aí, é um prazer imenso estar com vocês, é uma responsabilidade muito grande, né, trazer essas opiniões que podem influenciar de forma direta e indiretamente. É muito importante a gente separar alguns detalhes, tá? Vamos começar, primeiramente, relatando a questão bíblica em relação aos evangelhos. O evangelista Lucas, ele é muito preciso nas suas colocações. No capítulo de número 21 do evangelho, escreveu São Lucas sobre Cristo, e no versículo de número 11, quando ele vai relatar sobre o sermão escatológico, ele descreve uma palavra que é peculiar da sua escrita. Ele cita epidemias. E aí, sem sombra de dúvida, a gente pode lembrar esse acontecimento. Algumas versões, as mais confiáveis, né, as mais utilizadas pelas igrejas reformadas e por igrejas pentecostais clássicas, que é uma das versões atualizadas e corrigidas, cita epidemias. Outras versões vai citar o termo peste. Então a gente percebe que peste
e epidemia são são sinônimos. Então, nós podemos entender que epidemias, pandemias, são sinais que Cristo relatou no sermão escatológico. Elas servem para confirmar que as palavras proféticas de Jesus se cumpriram, e elas servem para nos informar que o princípio das dores iniciou. E nós sabemos que houve várias epidemias, como o professor Hermano falou com muita habilidade. Então, houve várias epidemias. Então, é muito importante que está surgindo essa, a Covid-19, e vai surgir outras, se Cristo assim não vier. Então, é muito normal algumas pessoas aventureiras na escatologia tentar interpretar cada acontecimento na sua história como um acontecimento de que Cristo está perto de voltar. E isso traz grandes equívocos, tá? Com certeza, e vários outros também. Então, a gente tem que deixar muito claro que a epidemia, ela é um sinal descrito no sermão escatológico. Agora, indo para o livro de Apocalipse, porque é a proposta dessa transmissão, no livro de Apocalipse nós temos 4 linhas de interpretação. Nós temos os preteristas, nós temos os historicistas, nós temos os futuristas e nós temos os idealistas. Vamos começar pelos preteristas, até porque eles interpretam o Apocalipse para o primeiro século, a quem foi direcionado o livro, que são as 7 igrejas da Ásia, que não significa dizer que só tinha aquelas 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas, elas representam a totalidade da história do cristianismo. Havia várias outras igrejas da Ásia, mas aquelas 7 foram escolhidas para interpretar de forma simultânea o período de toda a era do cristianismo. Não significa dizer que aquelas 7 igrejas são períodos isolados. Mas hoje, no século XXI, nós temos pessoas que se comportam como a igreja de Filadélfia, como a igreja de Esmina, como a igreja de Laodiceia, como a igreja de Sardes. Não é que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. As 7 igrejas, elas sempre se repetem na história da igreja. Então, os preteristas entendem que houve, sim, epidemias, como a gente viu, no primeiro século, relatado. O livro de Matthew Henry, o comentário de Apocalipse, ele cita alguns acontecimentos de doenças que tomaram conta da humanidade no primeiro século e que os romanos tiveram que se virar para tratar com essa situação. Bem, é assim que os preteristas interpretam que há, sim, epidemias e houve para o primeiro século, e o livro de Apocalipse vai tratar, segundo a visão preterística, que muitas pandemias e tragédias, escuta isso, são resposta de oração. Apocalipse capítulo 8, versículo 3 em diante, fala que as orações dos santos foram levadas para um cálice, e o cálice foi derramado. E quando foi derramado, foi concedido as trombetas. Então, as trombetas, elas são consequência da oração dos santos. Olha que coisa interessante, uma visão preterista. Vamos dar uma olhadinha na visão historicista. A visão historicista, ela encaixa perfeitamente até com o que o Hermano propôs. É que o Apocalipse ele vai se cumprindo na história. E como houve várias pandemias e epidemias, o Apocalipse estará sempre se cumprindo, inclusive no século XXI. E a visão futurista. Essa visão ela não deveria se preocupar. Quem abraça muito essa visão são dispensacionalistas pré-tribulacionistas. Como futurista, eles acreditam que o Apocalipse só vai começar para a igreja, ou para aqueles que ficarem, sendo mais preciso, depois que a igreja for arrebatada. Ou seja, o capítulo 4 em diante de Apocalipse, até o capítulo de número 19, a igreja não precisa se preocupar como futuristas, porque a igreja não vai passar por nada disso. Então, epidemia se limita para um dispensacionalista ao princípio das dores, não tem relação com o Apocalipse. Os idealistas, que na sua maioria são os reformadores, são os históricos, como os pré-milenistas históricos, como o pós-milenista e os amilenistas, e uma nova visão que está surgindo, que é o milênio inaugurado, que vem do amilenista. O que é que eles acreditam? Eles acreditam que as pandemias, as epidemias, são princípio das dores, mas também tem relação com o fim dos tempos. Não significa dizer que uma epidemia ela é suficiente
para dizer que Cristo está perto para voltar, mas é o sinal de que Cristo falou que ele vai voltar. Então, de forma simples, básica, nós trouxemos as 4 escolas de interpretação do Apocalipse. Visão preterista, visão idealista, visão historicista e visão futurista. Tá? É muito importante entender isso. Agora, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11, quando fala do princípio das dores, o evangelista Lucas cita a palavra epidemia, que é peste, está profundamente relacionado. Então, esse é o conselho que nós damos como abertura para esse bate-papo aqui nessa live, e eu tenho certeza que muita coisa ainda vai acontecer hoje aqui. Passo para você, grande Rômulo. Obrigado, querido pastor Washington. Muito boa aí sua explicação aí, dando esse panorama sobre a questão escatológica. E agora, pessoal, nós vamos aqui abrir para perguntas aqui para os nossos debatedores, né? Já temos aqui, então, uma primeira pergunta, e essa primeira pergunta nós gostaríamos de endereçá-la de forma primeira. Claro que os outros podem complementar, podem discordar, podem fazer suas considerações, mas nós gostaríamos de forma primeira endereçar essa pergunta para o nosso querido professor pastor Marlon Marques, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, pastor Marlon. E a pergunta, querido pastor, é o seguinte: qual a relação nós poderíamos então estabelecer entre essa pandemia e a escatologia bíblica? Existe uma relação direta ou uma relação indireta? Como o senhor trata essa temática aí para nós? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesta live da ATEC, com todos os participantes, os meus queridos amigos, né, que estamos aqui nesta primeira live aqui da ATEC. E agradeço a todos vocês que estão assistindo esta live e que estão prestigiando a todos nós. Nós agradecemos do fundo do nosso coração. Bem, com relação à pergunta, que relação tem entre a pandemia, né, e a escatologia bíblica? Mais precisamente, qual a relação que há entre essa Covid-19 que tem afetado todo mundo, né? Que está causando aí muitas mortes mesmo por todo mundo aqui no Brasil. Já perdi as contas de quantas mortes, né? Já aconteceram, né, aqui no nosso país, que o Senhor nos livre de mais outras tantas, né? Bem, a questão de pandemia é uma questão que sempre ocorreu na história da humanidade, né? Como o Hermano apontou, né, sempre houve essas pandemias de caráter universal até, né? Como é o caso que nós estamos vivenciando hoje. Mas eu, como tenho uma forma de pensamento, né, mais preterista, que o Washington aí mencionou, né, de uma forma mais preterista parcial, porque tem um preterismo pleno, que já foge da ortodoxia. O meu entendimento se aproxima do preterismo parcial, onde eu creio que muitas das profecias, né, que constam, né, em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, né, e bem como todo o livro de Apocalipse, muitas dessas profecias já se cumpriram no primeiro século da nossa era cristã, mas ainda há outras que vão se cumprir ainda, diferente dos preteristas completos ou preteristas plenos que creem que Jesus até já voltou mesmo no ano 70. Né? O preterismo parcial não advoga dessa forma. Mas o entendimento que eu tenho com relação a essas pandemias é um entendimento que vai ao encontro do preterismo parcial, que muitas coisas que
aconteceram com relação à pandemia, com relação à peste negra, como o irmão falou, que teve um alcance muito maior do que o Covid-19, o coronavírus. Né? Que o irmão falou aí que teve um alcance de 10, e cada pessoa transmitia para 10, aqui cada pessoa transmite para 3 ou 4. Né? Enfim, o meu entendimento é que sempre vai haver isso, até Jesus voltar. E o que ocasiona isso? Simplesmente a queda. A queda desestruturou o andamento das coisas, daquilo que o nosso Senhor, Criador, Pai amado e bendito para tudo sempre, teve em mente. Com a desobediência de Adão e Eva, a natureza humana ficou corrompida, e assim a criação se desestruturou. Então, doenças, pestes, desequilíbrios da natureza com furacões, maremotos, tsunamis, tudo isso ficou desestruturado e ameaça a existência humana. Então, a queda ocasionou tudo isso. A queda ocasionou pessoas que nascem defeituosas, pessoas que nascem com problemas na mente, tudo isso por causa da queda, da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E é por isso que eu creio que na restauração de todas as coisas, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar para estabelecer o novos céus, nova terra, nós vamos viver aquilo que já poderíamos estar vivendo caso não acontecesse a queda. Por quê? Porque o propósito do ser humano era justamente isso, viver com o Senhor, nesta terra. Então, por isso que vai haver novos céus, nova terra, onde nós desfrutaremos de um relacionamento com o Senhor e com todos os salvos, pela eternidade, cumprindo aquilo que era a intenção primeira do nosso Senhor, mas que a queda rompeu, a queda causou uma barreira no plano inicial de Deus, mas que vai se concretizar. Porque o Senhor, ele providenciou isso, nós já vemos lá em Gênesis, a reconciliação, a misericórdia dele para todos nós. Então, o que acontece de pandemias, o que acontece de catástrofes, tudo isso, repito, foi por causa da queda. Então, as pandemias, elas não estão relacionadas com a escatologia em si. A pandemia está relacionada com a doutrina do pecado, com a martiologia. A pandemia, seria melhor nós relacionarmos a pandemia com a martiologia. A martiologia é o estudo do pecado, onde nós vemos isso na teologia sistemática. Então, as pandemias, os desastres naturais, a maldade humana, tudo isso aí está relacionado mais à amartiologia, a doutrina do pecado, do que a escatologia propriamente dita. Né? Então, porque justamente, repito, por causa da desestruturação que a queda causou em todas as pessoas, causou uma desestruturação no cosmo todo. Não foi nem só entre os seres humanos. Causou uma desestruturação entre os seres humanos e os animais. Causou uma desestruturação entre os seres humanos e a natureza. Então, essa é a gravidade do pecado. A gravidade da queda. Então, a pandemia acontece por causa da queda. A pandemia acontece por causa da doutrina do pecado, da amartiologia. Ok? Então, finalizo. Obrigado, professor Pastor Marlon. Eu queria aproveitar aí essa fala do nosso querido professor Marlon e fazer uma pergunta para o nosso pastor Júnior.
E aí eu queria, inclusive, pastor Júnior, que o senhor, de repente, se quiser, queira complementar aí aquilo que já foi proposto pelo pastor Marlon, mas respondendo a seguinte questão: qual a causa, ou de repente as causas, dessa pandemia? Haja vista que na teologia cristã, nada é fruto do acaso. A teologia cristã entende que o acaso não é um caso válido, porque tudo deve cumprir a um propósito. Então a pergunta para o senhor, pastor Júnior, seria essa: qual a causa, ou de repente as causas, desta pandemia? Obrigado, pastor Rômulo. Antes de eu responder essa pergunta, eu quero pontuar duas coisas aqui, rapidinho. Em primeiro lugar, só explicando para vocês que estão nos assistindo, a ATEC, ela defende uma perspectiva ortodoxa. Na perspectiva ortodoxa, nós defendemos, na parte escatológica, o que lá no Credo dos Apóstolos é ensinado: a ressurreição dos justos e dos ímpios, no fim de todos os tempos, claro, com o retorno presencial de Cristo. Cristo vai vir assim como ele subiu e estabelecerá a eternidade gloriosa para os justos e terrível para os ímpios. Dentro desse bojo, existe as escolas da teologia sistemática que são conservadoras, todas elas são conservadoras. Está o amilenismo, ou o milênio inaugurado, como foi apresentado, está o pós-milenismo, está o pré-milenismo histórico e está o dispensacionalismo. Essas escolas fazem parte do bojo que nós dizemos que é escatologia conservadora. Por quê? Porque prega o retorno presencial de Cristo, a parousia, prega a ressurreição literal dos justos e dos ímpios, prega, sim, o final, a eternidade de glória para os justos e de sofrimento para os ímpios. Então, isso é o ponto ortodoxo que nós defendemos. Em segundo lugar, eu divirjo um pouco com o pastor Marlon quanto a essa questão, porque eu vejo, sim, nas pandemias que houveram, prenúncios da volta de Cristo, abraçando, e vou levantar aqui a bandeira do pré-milenismo, e também defender a maioria dos pentecostais que seguem a visão dispensacionalista nesse momento. Porque tanto os pré-milenistas históricos, até mesmo os amilenistas e os dispensacionalistas vão acreditar que essas pandemias são ligadas, claro, à queda, como foi bem explicado, mas também está ligado, sim, a prenúncios da volta de Cristo, como está em Mateus 24, está em Marcos 13, está em Lucas 21, está também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 5. Então, nessa ideia, a ideia das pandemias, elas seriam, como nós falamos, nós não podemos, e como foi falado pelo professor Hermano, não dá para ir também pelo pastor Washington, tanto pelo pastor Hermano como pelo pastor Washington, que não dá para eu dizer, tá aí a pandemia, Jesus está voltando amanhã. Eu não posso dizer isso. Elas são apenas sinais. E é pegado por alguns teólogos a ideia, por exemplo, que princípio de dores, como é falado lá em Mateus, como é falado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, é falado como se fosse dores de parto. A ideia de que esses sinais eles se tornariam cada vez mais notórios, mais visíveis, mais universais, mais expansivos e de uma notoriedade cada vez mais forte, poderosa. E isso como se fossem contrações, ou seja, as dores de parto de uma mulher que está dando à luz. Então, é nesse sentido que é defendido os sinais, como se estivessem se avolumando essas dores de parto
para, no momento certo, o Senhor Jesus retornar com todo poder e glória. Então, nessa defesa dos prenúncios, dos sinais da vinda de Cristo. Então, na minha perspectiva, sim, a pandemia, ela faz parte da escatologia como sinal, como um desses sinais. Eu não posso dizer, Jesus vem amanhã, mas eu posso dizer, faz parte dos sinais da vinda dele. Posso esperar Jesus, porque essa é a atenção do crente. É o Maranata, é esperar Jesus hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que esse sinal é o sinal de Jesus. Eu não posso prever a volta de Jesus. É apenas mais um sinal que está antecedendo a volta de Cristo. Respondendo à sua pergunta, sem tomar mais tempo, a ideia minha não é causa, mas causas, tá certo? Vejo, sim, o pecado como uma causa disso, vejo questões políticas, vejo questões realmente ligadas à área científica, sim, nós sabemos, houve toda uma questão de uma pandemia como essa do coronavírus, teve uma questão de uma desorganização, uma desestruturação ali na China mesmo, porque pessoas estavam comendo e possivelmente pode ter vindo essa doença desses animais, como até o morcego, eles estavam comendo, pode ter vindo, e tem essas causas que são naturais, entre aspas, entenderam? Pode sim ter prerrogativas políticas, ninguém sabe se não há uma ideia de arma biológica por trás, eu estou só levantando aqui suposições, tá certo? Mas, em última instância, claro, além dessas perspectivas humanas, existe sim, em última instância, Deus. Só aconteceu, isso independente de calvinistas ou arminianos, só aconteceu porque Deus permitiu. Só aconteceu porque Deus deixou que assim acontecesse. Porque todas as coisas estão no controle de Deus e nada pegou Deus de surpresa. Faz parte, sim, está dentro do plano de Deus. Se é algo benéfico ou maléfico, nós vemos que Deus está por trás de todas as coisas, não para um mal final, mas para um bem maior. Essas coisas nós às vezes não entendemos. Mas é a mesma questão de Abacuque questionar Deus porque ele estava clamando por misericórdia e só vinha violência. Nós não entendemos essas coisas. Então, em última instância, tem a permissão de Deus. Deus teve de permitir. Isso eu estou usando até um termo para que todos compreendam. Deus teve que permitir. Se Deus não permitisse, não aconteceria, porque, afinal de contas, Deus está no controle de todas as coisas. Bem, é dessa maneira que eu vejo a questão de causa ou causas. Há essas demais causas, mas a causa final, ou a causa que fecha totalmente, há sim a permissão, a vontade de Deus de alguma forma. Ok, Pastor Júnior, muito obrigado por essa sua resposta. Queríamos agora então continuar aqui, agora vamos fazer uma pergunta aqui para o Pastor Washington. Queria convidar aqui o Pastor Washington para que ele possa estar continuando, pastor. E aí o senhor tanto pode comentar algo sobre o que já foi dito aí pelos nossos outros dois debatedores, Pastor Júnior e Pastor Marlon, mas gostaríamos que o senhor também tratasse um pouquinho sobre isso. Diante dessa situação, o que esperarmos? Qual o resultado para o mundo pós-pandemia? Diante desse quadro, nós acreditamos que podemos superar, podemos passar. O que esperarmos como resultado do mundo pós-pandemia, principalmente relacionado à igreja, aos cristãos? Como é que o senhor vê, enxerga, entende esse mundo pós-pandemia, pastor Washington? Vamos pontuar algumas coisas que está sendo necessário que a gente pontuar. A primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é que o livro de Apocalipse é um livro do triunfo. O livro de Apocalipse ele foi muito bem definido pelo William Hendricks, quando ele chama que é o livro mais do que vencedores. Então o Apocalipse ele foi escrito para mostrar que a igreja é vencedora mesmo em meio a situações. A questão da colocação do pecado como a origem de todo mal, isso é óbvio. Mas não ratificar
não exaltar a importância do Apocalipse para essas situações é uma tragédia muito grande. É uma tragédia. Em relação ao preterista que foi ressaltado, né, e que tem uma admiração muito grande pelo preterista do R6 Pro, o Sproul, como queiram chamar, mas é importante nós entendermos que a pandemia é uma citação dos princípios da dores que apontam uma segunda vinda, que não tem possibilidade de marcarmos data, mas que ele vai vir. Então, eu queria deixar muito claro isso. A segunda coisa, e que o livro de Apocalipse é claro nisso aí, Deus quis, Deus fez. Se eu tenho poder para evitar uma coisa e não evito, sou conivente. Então, meu irmão, com permissão das palavras bem colocadas do pastor Júnior, eu queria só fazer esse ousado acréscimo, é que Deus trouxe a pandemia, e é aí que eu já entro na pergunta que foi feita. Deus trouxe a pandemia para alguns princípios que se perderam serem resgatados. Por exemplo, algumas pessoas dizem que as igrejas estão fechadas. Então, não. Os que estão fechados são os templos. A igreja está aberta. A igreja está funcionando. Por exemplo, na igreja que nós pastoreamos, nós vemos muitos irmãos fazendo das suas casas templos. Olha o bom resultado da pandemia, se é que podemos dizer que teve um bom resultado. Olha o resgate do sacerdócio universal, onde nós vemos cada crente, cada família na sua casa orando e buscando a Deus. Olha o resgate do culto doméstico. Olha só aqueles aventureiros, aqueles que tomavam a liderança e concentravam toda em si, esses líderes, que a gente não chama de pastores, mas líderes que concentravam tudo em si. E agora, como é que fica? Essa avaliação da história é importante, nós vemos. Dr. Martin Lloyd Jones, que eu faço ressalvas aqui, é um dos melhores escritores da minha forma de enxergar, ele faz uma leitura no livro Avivamentos sobre o que se aprende com a história. Na Segunda Guerra Mundial, a igreja estava caminhando para um caos. Estava acontecendo muitas coisas. E depois da Segunda Guerra, houve uma chama acesa. Então a gente consegue perceber que as tragédias, as pandemias ou epidemias, de certa forma, quando Deus a usa, ela serve para despertar a igreja. O que acontece? Um sofrimento, uma epidemia por epidemia, não acontece nada. Depois que passar tudo isso, a vida volta ao comum como era. Agora, quando Deus usa o momento, aí leva ao arrependimento. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. No livro de Apocalipse, há algumas situações que Deus destrói alguns prazeres dos ímpios e dos pecadores. No lugar deles se arrependerem, porque essa era a proposta, eles ficaram mais indignados e blasfemaram contra o Senhor. Porque não é só o sofrimento em si. Deus tem que trazer o sofrimento para cumprir os seus propósitos. Então, qual o resultado para o mundo pós-pandemia? Rever, resgatar princípios que se perderam, trazê-los de volta. Isso é importante percebermos. Se fizermos uma leitura da história, como a igreja, quando eu falo igreja, estou falando corpo de Cristo, como ela reage após tudo isso. Temos visto tantas coisas, mas eu ratifico. Tem pessoas que voltarão à vida como se nada tivesse acontecendo. Porque Deus não usou a pandemia para agir num tal de vida. Mas a quem Deus usou, as mudanças vão vir. Então Deus usa os acontecimentos da história. Aliás, a história, sabe o que ela é? Nosso maior exemplo de ensino na história da humanidade. A história ela é didática. Ela nos mostra isso. As reações após as tragédias. Então, o livro de Apocalipse, gente, é muito importante entender isso. Ele é o livro dos mais do que vencedores. Ele é uma resposta a uma igreja que está sofrendo. E algumas trombetas, e as taças e os selos são respostas de oração
E só um detalhezinho, para você que tem dificuldade com a soberania de Deus, quem foi que abriu os selos? Quem foi que enviou o anjo para tocar as trombetas? Quem enviou o anjo para derramar a taça? Toda vez que o texto fala disso, fala, e o Senhor deu, e o Senhor enviou, e o Senhor fez. O Senhor é a causa de todas as coisas. A Ele a honra, a glória e para sempre. Então, a leitura que eu faço é que a pandemia, com certeza, vai ser um método de Deus didático de resgatar princípios como o sacerdócio universal, os pequenos grupos, o culto doméstico e muitas outras coisas que se perderam. Inclusive a Assembleia de Deus, pastor Romulo, ela começou nas casas. Ela começou nas casas. O pastor Júnior sabe muito bem disso. As igrejas do interior eram assim. Então, vai ser resgatado muito disso. Deixar de concentrar tudo só em um templo e fazer as pessoas entenderem que ela tem liberdade e acesso ao trono da graça. É isso aí. Amém, pastor Washington? Eu queria exatamente pegar essa sua fala final, esse seu momento aí de encerramento da sua fala e fazer uma pergunta direcionada para vocês três. Sim. Direcionado para os três. E a pergunta seria exatamente essa. A pandemia mostrou ou está mostrando que dá para ser cristão sem a igreja? A pandemia está mostrando que os cristãos não precisam da igreja como prédio, como instituição, com todo o seu formalismo. Esse momento está então denunciando, já que a maioria das pessoas estão em isolamento, distanciamento social, que dá para ser crente sem congregar? Olha que pergunta maravilhosa. E apenas por uma questão didática, eu queria que a gente seguisse a mesma ordem. Primeiro o pastor Marlon, depois o pastor Júnior e depois o pastor Washington. Tá bom? Bom, muito bem. Muito boa essa pergunta. A pandemia mostrou que os cristãos não precisam da igreja? Muito pelo contrário. Mostrou que precisa da igreja e que a igreja ela pode se reunir mesmo nessas transmissões online, mesmo, né, nesses recursos midiáticos, né, que nós estamos aproveitando exatamente agora, né, onde várias pessoas estão ouvindo mais a respeito desse assunto tão importante. Então, jamais, de forma alguma, a igreja será obsoleta, né? Será descartada, será algo descartável, jamais. A igreja é algo importantíssimo, né? Então, o nosso Senhor voltará para buscar a sua igreja, para estabelecer o reino com a sua igreja, né? E o próprio escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu Hebreus, muitos dizem que foi Paulo, outros Apolo, outros Barnabé, inclusive há uns que dizem que foi Priscila que escreveu, ninguém sabe. Mas o escritor de Hebreus diz que para nós não deixarmos de nos congregar, como é costume de alguns, ou seja, já naquela época já havia os tais dos desigrejados, né? Que ele diz, como alguns, né? Como alguns. Então, nós já vemos aqui a importância da igreja. E a igreja é justamente a assembleia, reunião dos chamados para fora. E se é uma assembleia, se é uma reunião, eclésia, não dá para fazer a reunião só com uma pessoa. Reunião precisa ter pelo menos duas ou mais. Não é para ser só uma pessoa. Ah, eu sou igreja. Não. Eu sou igreja a partir do momento que eu estou com outra pessoa que também é igreja e que os dois juntando se forma verdadeiramente uma reunião. Né? A mesma coisa de eu ligar para alguém e perguntar, oi, tudo bem? Tudo bem. Você está ocupado? Estou numa reunião. Com quem? Não, tá só eu. Não existe isso. Essa pessoa vai ser chamada de louca, né? Então não dá para ser igreja só uma pessoa. E não dá para ser igreja sem se congregar. Está muito claro, né, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo
25. Ok? Então, a igreja precisa se unir. A igreja é um local extremamente importante justamente para participar da concretização dos propósitos de Deus. O Senhor vai concretizar todas as coisas com a sua igreja. Então, se nós não fizermos parte da igreja, então nós vamos ficar de fora da concretização de todas as coisas. Como o pastor Washington falou, quem é que vai descrer da soberania de Deus? Deus vai cumprir aquilo que ele estabeleceu. E todos nós cristãos cremos na soberania de Deus. E Deus vai cumprir a sua soberania mesmo que rejeitem a ele, porque ele que estabeleceu a possibilidade de rejeitá-lo. Então ele é soberano e sempre será soberano, e tudo que acontece é porque ele o permitiu, né? Opa, como é bom ouvir isso. Porque ele permitiu. E a permissão é porque a risada tá aqui mesmo no meu cangote aqui. Okay. Pronto. A intenção é essa mesmo. Ah, tá bom, tá legal. Porque a permissão não é algo de fraqueza, porque ele pode, mas não faz, então ele é covarde. Do outro lado também, se ele causa um estupro, se ele causa um assassinato, se ele causa orgias, então ele, ao meu ver, é pior do que o entendimento de permissão. Então, todos nós cremos na soberania do Senhor, porque tudo que acontece, mesmo rejeitando, é porque ele é soberano e estabeleceu assim. Então, a igreja vai fazer parte do propósito concretizado de Deus. E se você não estiver junto, se congregando à igreja, então você vai ficar de fora. Então, valeu, meus queridos. Quem é agora? Amém. O Júnior? Sou eu. Amados, a pandemia, ao meu ver, ela é, na verdade, sempre um instrumento de Deus, queira ou não, por mais que tenha essa questão humana, tem toda uma questão da maldade humana realmente, de ser uma doença, é algo natural, existe, mas, queira ou não, Deus usa o mal, às vezes, para algo muito maior que é um bem, um benefício. E se você olha na história, todos os momentos que nós vemos em que o povo de Israel, por exemplo, os servos de Deus se apartavam, Deus usou a maldade humana, às vezes, para trazê-los para um momento maior e de reavivamento. Eu creio que haverá com a pandemia para nós, igreja, não estou falando para o mundo, porque para o mundo, o estado do mundo vai ser depois de o mundo vai virar realmente um barril de pólvora, que poderá até mesmo desenrolar numa guerra, quem sabe. Nós não sabemos como vai ser o futuro, isso é uma coisa certa. O Ocidente vai se voltar contra o Oriente, é algo notório, porque já se prepara tudo isso, se prenuncia isso. Mas uma coisa é certa, para nós, igreja, duas coisas boas que aconteceram com esse mal que aconteceu. Primeiro, essa mensagem consumista, triunfalista, de bênção do passe de mágica, as igrejas dos magos, dos profetas, dos feiticeiros sagrados que existiam, toda aquela pregação cai por terra. Os pregadores coaches caíram por terra. Só vitória caiu por terra, porque crente passa por luta também. Então, foi claro isso, porque a pandemia mostrou que eles não puderam fazer nada. E isso fortalece a pregação genuína do Evangelho, que está centrada na pessoa do Senhor Jesus. E um segundo ponto. Com essa queda, muitas pessoas vão se afastar que estavam na igreja visando por outra coisa.
estavam querendo outra coisa, menos servir a Deus. E aqueles que são servos de Deus genuínos vão ser impelidos a buscar uma vida espiritual. Eu creio que pode ser um estupim de um avivamento. É interessante, na pregação de Pedro, lá no capítulo 2 de Atos, ele chama aquela geração de geração perversa. E Jesus chegou a dizer que era a pior geração de todas, mas Pedro abriu a boca quando ele prega, e ele diz assim, lá no verso 17, acontecerá nesses últimos dias. Pedro está dizendo que ali no Pentecostes começou os últimos dias. Nós fazemos parte dessa dispensação, desses últimos dias, desse período do tempo. E uma coisa é certa, estamos nos últimos dias e podemos crer uma coisa, Deus quer levantar um avivamento em nossa geração. Essa geração é má, é perversa, mas Deus quer levantar um avivamento. E ele usa as coisas más para que a igreja acorde e veja, olha, qual é a sua posição? Qual é a posição que vocês devem tomar? Vocês devem ser minhas testemunhas diante do mundo. Então, ao meu ver, há esses dois benefícios diante de tanta coisa ruim que está acontecendo. Mas eu e você devemos estar com os olhos fixos na pessoa do Senhor Jesus. Então, a pandemia não vai afastar a igreja dos templos. A pandemia vai afastar quem não é igreja dos templos. Porque quem é igreja vai querer permanecer adorando a Deus em comunidade. Porque nós não vamos à igreja, é a igreja que se reúne. É esse o sentido e o sentimento que deve haver no coração de todo cristão. Deixa eu pontuar uma coisa aqui também, que eu acho que não podemos deixar passar. A pergunta é, a pandemia mostrou que os cristãos não precisam da igreja? Olha, é preciso nós fazermos o divórcio no sentido de etimologia. Igreja não é templo, não é parede. Igreja é pessoas. Isso tem que ficar muito claro. Como não lembrar da cidade dos homens e cidade de Deus, de nosso santo teólogo Agostinho? Não tem como não citar ele, né? Se o nome de Agostinho não sair aqui, pastor Júnior, não teve debate, tá? Não teve. Como no legado do nosso Aurélio Agostinho, que, sei lá, deve estar até intercedendo por nós. Brincadeira, tá, gente? E nesse livro que eu li, ele faz a distinção da cidade de Deus e cidade dos homens. Pois a igreja romana estava tomando posse como Estado da igreja como corpo vivo. E tem que fazer a distinção, tá? Então, a pandemia, pastor, ela serviu, Marlon, ela serviu para que pastores deixem de usurpar o poder e de achar que um membro precisa dele para ter intimidade. Essas igrejas aventureiras, com todo respeito, sentiram agora. As igrejas que estão trabalhando com o evangelho, com a mensagem bíblica, que edifica a vida dos cristãos e que faz eles entenderem o princípio da reforma lá, o sacerdócio universal, que se perdeu, agora está sendo resgatado, agora está sendo praticado. Então é muito bom a gente fazer a distinção. Igreja é órgão vivo, é o corpo de Cristo, não é parede. Precisamos da instituição? Sim. Um livro muito bom que eu li, Neurose da Religião, vai falar da instituição como uma cerca que traz alguns limites à sua importância, mas ela não é o fim em si mesmo, ela não é detentora do reino. E para esses pequenos grupos aí, que estão agora se achando, se desigrejados, que acaba se tornando uma igreja também. Quem faz um pequeno grupo dizendo que é o desengrejado, acaba formando uma igreja também. Então não tem argumentação para isso. Por exemplo, como não citar, o Carl Fábio sempre faz crítica à igreja, né, dizendo que agora não tem instituição. O Caminho da Graça virou também uma instituição. Então não tem como fugir. Nós precisamos sim da instituição. Agora, eu como pastor faço e trabalho com os irmãos. Eles não precisam ligar para mim para expulsar um demônio. Eles ligam para mim para dizer que o demônio já saiu. Eles não precisam ligar para mim para orar pelo enfermo. Eles ligam para mim para dizer que o enfermo já foi curado. A gente tem que ensinar os cristãos a serem independentes
e entender que o pastor é um orientador, é um consolador, é um exortador, é um edificador, é um instrumento de Deus. Mas que a igreja, ela é sacerdócio real. Nós não podemos roubar isso do povo. Nós não podemos tirar essa identidade. Então a pergunta é, a pandemia mostrou que os cristãos não precisam da igreja? A igreja é a igreja. Então, eu acho que a pergunta mais interessante seria, a pandemia mostrou para os cristãos que não precisam da instituição? Eu acho que essa seria a pergunta mais ideal. Aliás, algumas pessoas estão até dizendo assim, Rômulo, né, que vai já entrar aí. Algumas pessoas estão dizendo assim, quando passar isso, vamos fazer a maior festa do templo. Eu disse, não, gente, não se iluda, não. Tem gente que com 2, 3 meses vai voltar ao normal. Só rompe o templo no domingo. Sabe? Então, se Deus não usar, eu volto a usar e dizer isso, não. Se Deus não usar a pandemia, tudo volta ao normal. Agora, se Deus usar, nós estamos grávidos de um avivamento. Nós estamos grávidos de uma nova era. Então, guarda isso. Instituição é uma coisa, igreja como corpo é outra. Lembrando, mais uma vez, de Agostinho, que faz essa distinção com muita perfeição, que Lutero faz na Reforma, e eu faço questão de ratificar aqui nessa noite. E Marlon, o mal Deus usa para cumprir o seu projeto de justiça. Deus usa o mal para cumprir o seu projeto de justiça. Tem coisa mais mal do que destruir Sodoma e Gomorra, mas era projeto de Deus para aplicar a sua justiça. Tem coisa mais mal do que destruir toda a Canaã, a espada, a mulher grávida, mas era projeto para Deus aplicar a sua justiça. E quem achar ruim, vai falar com ele. Rômulo, passo para você, Rômulo. Depois respondo. Amém, pastor. Muito obrigado aí pela participação aí, por esse momento aí tão caloroso de debate nosso, né? Quase eu falo em língua aqui, cara. Quase eu falo em língua. Pode dar lugar. Nós somos pentecostal mesmo, viu? Não tem problema não. Nós somos carismáticos aqui. Que bênção, né? Agora nós temos aqui mais uma pergunta direcionada para o nosso querido professor Marlon. E essa pergunta é feita pelo reverendo Edilson Castro, nosso querido aí, diretor-geral da FMB, a Faculdade Maciço Baturité. E ele pergunta o seguinte: professor Marlon, o senhor falou de preterismo parcial. Qual seria a linha de corte no tempo das profecias que já aconteceram e as que irão acontecer? Olha aí, professor Marlon, essa aí é com o senhor, viu? Amém. Então vamos aqui responder a pergunta aqui do professor Edilson, do professor e pastor Edilson. É um prazer muito grande respondê-lo, né, com essa pergunta bastante pertinente que serve para elucidar o meu posicionamento, que é o preterismo parcial. Né? Com relação à sua pergunta, qual a linha de corte no tempo das profecias? Vamos pegar o sermão profético de Mateus. Sermão profético de Mateus, quem tiver a Bíblia perto, vamos lá para Mateus, capítulo 24. E nós vamos ver que Jesus ele começa falando, né, logo no primeiro versículo. Mateus relata, Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Aí depois Jesus disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra. O foco do sermão profético de Jesus de Mateus 24, eu vi alguns comentários aqui, pessoas falando sobre peste, rumor de guerra e tal, vinculado, né, à escatologia, porque entendem que Mateus 24 está relacionado às coisas futuras, né? Mas até o 34 já se cumpriu. Do 36 em diante é que Jesus vai falar das coisas futuras. É por isso que eu sou preterista parcial e não total. Total vai entender que tudo isso aqui já foi cumprido, mas o preterismo total não está de acordo com a ortodoxia cristã. O que está de acordo com a ortodoxia cristã, como o pastor Júnior falou, né, é o que está posto aqui.
né, entre nós, pessoas que são futuristas, outras que são preteristas. Acredito que não tem ninguém historicista nem idealista aqui, a não ser que os outros companheiros, eles se manifestem defendendo essas escolas, né? Então, nós vemos aqui Jesus falando, né, de muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. O próprio livro de Atos fala isso de Teudas, de um egípcio, né? O próprio Lucas relata isso no livro de Atos. Aí depois Jesus fala, né, porque se levantará a nação com nação, rei com rei, fomes, pestes e tudo mais. Acontecia muito, é só ler a história dos Hebreus, de Flávio Josefo, que ele vai relatar isso aí, né, que aquele era um período muito bélico, ou seja, de muita guerra, ali na década de 60 e de 70 do primeiro século. Aí depois vai dizer que serão entregues, os discípulos serão entregues, depois vão ser mortos, odiados. Isso aí Atos relata muito bem, né, sobre falsos profetas e tudo mais. Aí fala das grávidas, fala dos montes, tudo ali é local de Jerusalém. Então, Jesus estava falando daquele momento e da destruição do templo. É tanto que no versículo 1 já dá a pista que Jesus falou ali do templo. E aí fala o seguinte, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Isso aí chama-se hipérbole, uma figura de linguagem, onde nós vemos isso no Antigo Testamento, né, acerca dessa hipérbole, onde muitas vezes está escrito que Deus dizendo uma coisa que nunca vai acontecer agora. Isso é só uma força de expressão, né? E não uma figura de linguagem, e não um aspecto literal, né, que Jesus está dizendo. Né, onde nós podemos ver, se eu encontrar aqui, um aspecto para que nós possamos entender. Depois assim, nós podemos ver em Êxodo 11, 6. Vamos ver em Êxodo 11, 6. Onde, só para elucidarmos essa questão, porque não vai dar tempo de ver tudo. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, nunca haverá. Então, é relatado aqui em Êxodo 11, 6. Ó, estão vendo como é uma figura de linguagem, uma hipérbole? Porque se nunca haverá, então, aqui em Mateus 24, não foi maior do que aquilo em Êxodo? Então, nós temos que ler o sermão profético de Jesus em Mateus 24, o Apocalipse, nesse entendimento. Aí, depois, no versículo 34, Jesus diz o seguinte, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Esta geração. Então, Jesus está falando para aqueles daquela época. Aí, por que é que no 36 começa a falar do futuro? Porque está aqui, mas daquela hora, mas daquele dia. Estão vendo aqui estes pronomes de localização. Esta geração é daquele momento, daquele depois. Então, quando se fala, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, ou seja, da sua volta. Mas até o 34, Jesus está falando dali. E aconteceu vindo de juízo. Essa linguagem dele vir nas nuvens é um juízo, como você pode ver em Isaías capítulo 19, onde há essa expressão de Deus vindo em juízo contra o Egito. Então, porque não vai dar para explicar tudo nesses poucos minutos, mas eu entendo que tudo isso se cumpriu naquele ano, mas, claro, vai haver no futuro, a partir do versículo 36. E só para concluir, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, está escrito, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas.
porque o tempo está próximo. O tempo está próximo para os primeiros leitores. O tempo está próximo de Jerusalém ser invadida, de fugirem para as montanhas, porque, como de fato aconteceu, por isso que a Bíblia é verdadeira, porque aconteceu isso, com a invasão de Tito, no ano 70, o templo foi destruído, Jerusalém foi devastada. O próprio D.A. Carson, um dos grandes eruditos bíblicos, vai comentar isso no seu comentário de Mateus, que, de fato, em termos de proporções, não de alcance, mas de proporção, o que aconteceu em Jerusalém no ano 70 foi muito maior do que a Segunda Guerra Mundial. E D.A. Carson nem é preterista e nem é pós-milenista. Mas ele vai dizer isso. Né? Mães comendo os filhos, pessoas, milhares de pessoas morrendo, né? Cerca de, uns dizem historiadores, mais de 1 milhão mortos dentro daquele localzinho, menor do que o Conjunto Ceará, aqui em Fortaleza. Então, é esse o entendimento que, respondendo objetivamente ao professor Edilson, pastor Edilson, até o versículo 34 de Mateus 24 já aconteceu. E no versículo 36 fala da sua volta, daquele dia. Ok, professor Marlon, muito obrigado aí. Pessoal, o tempo, nesse momento, ele não está favorável, porque o assunto é muito amplo, é complexo, mas nós queremos já ir para as considerações finais. E para essas considerações finais, nós gostaríamos de convidar aí os nossos 3 debatedores, né? Pastor Washington, pastor Júnior, pastor Marlon, e gostaríamos que ele já fizesse as considerações finais de forma bem objetiva, bem sucinta. Eu sei que às vezes é difícil, né? Pastor e professor falar pouco é muito difícil, né? Mas a gente queria que vocês dessem as considerações finais aí. E também temos aí a presença também do nosso querido mestre, professor Hermano também, que vai dar aqui as considerações finais. Então vamos só seguir aqui uma ordenzinha. Primeiro nosso mestre, professor Hermano, depois aí o pastor Júnior, depois o pastor Washington e encerrando aí o pastor Marlon. Considerações finais de vocês, por gentileza. Bom, antes de tudo, a gente quer agradecer a atenção de todos vocês. De fato, é um prazer muito grande ter essa oportunidade de debatermos as motivações, as interpretações, a maneira em que os diferentes pessoas no meio evangélico conservador estão concebendo as causas ou possibilidades e consequências da epidemia de Covid-19. De fato, muitas questões ficaram. Eu vi aí uma infinidade de questões dos comentários que a gente não vai poder responder, mas nós da TEC estamos individualmente à disposição de vocês. Então, procure o contato de alguns de nós, principalmente dos diretores, que a gente vai ter todo o prazer de lhe responder em particular qualquer outra dúvida que tiver apresentado. E esperamos, com isso, contribuir um pouco para o nosso debate e acreditamos que essa é a primeira de muitas oportunidades que nós vamos franquear, que nós vamos propiciar para o nosso público cristão brasileiro debater questões da atualidade. Então, forte abraço e desejamos a bênção e a graça de Deus sobre a vida de todos vocês e especialmente sobre essa pleiade, essa constelação, essa seleta desses teólogos, desses bacharéis, desses homens de grande conhecimento. Muito obrigado. Eu quero também agradecer a você que participou. Quero mandar um abraço para o pastor evangelista, meu pai, que está participando também, junto com a família também, todos os nossos familiares. Mas eu quero mandar um abraço também a você, meu aluno do CETADEM. Eu sou diretor do Seminário de Teologia CETADEM e quero mandar um abraço para todos, o pastor Osiris Júnior também, que está participando. Para todos, um abraço. E foi um momento especial. Quero que você compreenda aqui que houve vários pontos de vista diferentes, mas estamos seguindo a linha conservadora. Defendemos o retorno
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pessoal, a ressurreição de justos e de ímpios, e a eternidade de justos ao lado de Cristo lá nos céus, e dos ímpios que serão afastados eternamente de Deus. Então, nós estamos defendendo esse pilar nosso, que é conservador. E eu faço o convite a você que ouviu, participou, gostou aqui do debate, se inscreva. Como já foi falado aqui pelo professor Hermano, estaremos com vários e vários outros momentos como este. Inclusive, dia 28, nós já teremos uma entrevista, e será uma entrevista riquíssima, que nós teremos com a presença de um redator da CPAD. Eu quero convidar você a não perder esse momento especial. Vai ser riquíssimo para a vida espiritual de vocês. Então, um abraço para todos e que Deus abençoe. É um prazer, mais uma vez, estar com amigos. Hermano, tem um carinho muito grande por ele. Rômulo não se fala. Pastor Júnior, amigo de muito tempo. E a todos que nos acompanharam aí. Pessoas da Paraíba. E que Deus possa abençoar poderosamente vocês. Essa associação, ela veio para somar, para acrescentar na sua vida. Se inscreva, participe. Vai ser muito bom para você. Quero mandar também um alô todo especial aos alunos que estão estando conosco à distância e que estão nos acompanhando. Que o Senhor possa abençoar. Amém? Tomara que tenha somado e acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Foi um prazer. Um beijo no coração. Fique com Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Santo Marlon. Vamos nós, é um prazer, foi um prazer muito grande estar aqui com todos vocês, né? Como o pastor Júnior falou, nós temos as nossas discordâncias, mas são discordâncias conservadoras. Não haverá discordâncias liberais em pessoas que discordam que a Bíblia é a palavra de Deus, pessoas que discordam que Jesus vai voltar, pessoas que discordam que a salvação é só em Jesus Cristo, pessoas que têm pensamentos diferentes quanto à conduta sexual, conduta moral da fé cristã. Não vai haver nada disso. Vai haver discordâncias no tocante a como a salvação ela é realizada em Cristo Jesus. Vai haver discordância como a vinda de Jesus ela vai se dar, mas jamais com relação aos pilares de 2000 anos da fé cristã. Que Deus abençoe a todos nós que estamos participando dessa live e vocês que estão assistindo. Grande abraço. Amém, meus irmãos. Muito obrigado aí. Queremos agradecer então aí a todos que participaram, que estão conosco aí. Especial aí nossos queridos alunos aí da FMB, do CID, do STPC, do CETADEM, nossos queridos alunos aí que nos acompanham nesse momento. Queremos avisar vocês, você que se inscreveu aí, você está participando de um sorteio que nós vamos estar aí realizando amanhã. Então gostaria de lhe convidar, de lhe motivar para amanhã você estar acompanhando esse sorteio. E você que está até aí, uma hora dessa, você pode participar desse sorteio. Basta você se inscrever no nosso canal aí, no canal da ATEC no YouTube, vai ser colocado aí para você acompanhar aí. Então você pode se inscrever aí no nosso canal do YouTube, você pode aí nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, nós estamos aí nas plataformas digitais, nas redes sociais, e aí você se inscrevendo aí, tá aí nosso canal, você já está concorrendo amanhã a sorteio de vários livros teológicos, inclusive muitos desses livros escritos pelos nossos amigos, pelos nossos debatedores, pelos nossos professores, por esses e outros, esses que estiveram aqui, outros que estão aí nos auxiliando aí nos bastidores, ok? Então nós gostaríamos nesse momento de estar encerrando e queremos convidar uma pessoa muito especial para fazer essa oração de encerramento, que é o nosso querido pastor Pérez, que é um dos diretores aí da ATEC,
Então nós já vamos convidar para estar fazendo essa oração, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas e de preferência que ele ore para o coronavírus não se aproximar de nós, pastor. Peça a blindagem espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Eu convido a todos nesse momento e agradecer a participação de todos. Oremos ao Senhor. Te damos graças, meu Senhor e Deus, por esse momento, por estarmos aqui aprendendo, crescendo no conhecimento da Tua Palavra, e pedimos, Senhor, uma bênção sobre toda a Tua igreja, que nesse momento de pandemia, nesse momento que muda a nossa rotina, que nós venhamos nos fortalecer no Senhor e crescermos no conhecimento da Tua Palavra. Senhor, aqueles que precisam do Teu conforto, do Teu consolo, Espírito Santo, eu faço uma oração especial por essas pessoas, para que o Senhor venha dar alento num momento de sofrimento, num momento de dificuldade, que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades. E nós te agradecemos, Senhor, por essa iniciativa, e que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, para que venhamos promover a boa teologia e nós venhamos crescer para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Boa noite.